O Papai Noel da estação, São Paulo SP. Era véspera de Natal. A Estação da Luz estava cheia, como sempre, com pessoas apressadas indo e vindo. Eu voltava para casa após mais um dia cansativo no trabalho, já tarde da noite. O calor típico de dezembro tornava o ar pesado, mas por algum motivo um arrepio me percorreu assim que pisei na plataforma. Foi então que o vi pela primeira vez. Um homem vestido de Papai Noel, parado no centro da plataforma. Mas ele não era como aqueles Papais Noéis que encontramos em shoppings ou eventos de fim de ano. Suas roupas estavam encardidas, gastas pelo tempo, e o saco que carregava parecia velho e remendado. Ele não falava, não sorria, nem parecia interagir com ninguém. Apenas permanecia ali, imóvel, com os olhos fixos na multidão. Algo no olhar dele me fez estremecer. Havia uma intensidade perturbadora, como se ele estivesse observando as pessoas de forma deliberada, quase avaliando cada uma. Quando nossos olhares se cruzaram, senti meu estômago afundar. Era como se ele estivesse me encarando diretamente, ignorando tudo ao redor. Tentei desviar a atenção, mas não conseguia ignorá-lo. A cada minuto, ele parecia mais estranho. Enquanto o trem não chegava, comecei a reparar nos detalhes. Ele tirava brinquedos de dentro do saco e entregava a algumas crianças que passavam por ali. Mas os brinquedos não eram normais. Eram bonecas de porcelana com os olhos trincados, carrinhos enferrujados, ursos de pelúcia sujos, como se tivessem sido retirados de um lugar esquecido. As crianças aceitavam os presentes sem hesitar, e os pais observavam confusos. O ambiente começou a mudar. O ar ficou frio, absurdamente frio, algo impossível em pleno verão de São Paulo. E não era só eu que percebia. Outras pessoas começaram a se afastar, olhando para o homem de forma inquieta, mas sem dizer nada. Foi quando ele se moveu. Lento, mas decidido, caminhou pela plataforma até parar ao lado de uma menina pequena que parecia perdida. Ele se abaixou, tirou algo do saco, uma boneca velha com cabelos despenteados e uma expressão estranhamente humana, e a entregou para a criança. A menina olhou para ele com uma expressão vazia, quase hipnotizada. O relógio da estação marcava 23h45. De repente, os ponteiros congelaram. As luzes piscaram, lançando sombras distorcidas por todos os lados. Olhei ao redor tentando entender o que estava acontecendo, mas as pessoas pareciam não notar ou fingiam não notar. Foi então que ouvi um som. Vindo de um dos túneis de acesso às plataformas inferiores, um coro suave começou a entoar Noite Feliz. Mas algo estava errado. A melodia era lenta, arrastada, quase chorosa. Parecia vir de algum lugar distante, mas ao mesmo tempo muito próximo. Olhei novamente para o Papai Noel, mas ele não estava mais onde eu o tinha visto. Meu coração acelerou. Comecei a olhar ao redor, procurando-o entre as pessoas, mas era como se ele tivesse desaparecido. Até que ouvi passos atrás de mim. Virei-me devagar, com o coração disparado, tentando me preparar para o que fosse encontrar. Mas o corredor estava vazio. Nenhum sinal de passos, nenhum sinal do Papai Noel. O frio, porém, era quase insuportável agora e parecia vir do chão, como se algo gelado estivesse subindo pelos trilhos da estação. As pessoas ao redor começaram a agir de maneira estranha. Algumas se afastavam das plataformas, olhando para os lados como se estivessem sendo observadas. Outras pareciam alheias ao que acontecia, com olhares vidrados, sem expressão, andando em círculos. Uma sensação de isolamento tomou conta de mim, como se eu estivesse preso em um cenário desconexo, fora da realidade. Eu precisava sair dali, mas algo me impedia de mover as pernas. A curiosidade mórbida, ou talvez o medo, me prendia no lugar. Foi quando ouvi novamente o coro, agora mais alto e claramente vindo do túnel de acesso. A melodia estava mais distorcida, como vozes desafinadas de crianças cantando de maneira irregular, com algumas palavras parecendo ser ditas de trás para frente. O som fazia minha pele arrepiar de um jeito que eu jamais havia sentido antes. Olhei em direção ao túnel, e lá estava ele, o Papai Noel. Parado à entrada, metade de seu corpo envolto pelas sombras, enquanto a luz fraca da estação iluminava o rosto de maneira macabra. Ele segurava o saco em uma mão, mas agora parecia vazio, murcho, como se todo o conteúdo já tivesse sido entregue. Ele me encarava, sem piscar, os olhos fundos, quase negros. Um sorriso começou a se formar lentamente em seu rosto, mas não era um sorriso comum. Era algo antinatural, largo demais, que revelava dentes manchados e pontiagudos. Ele fez um gesto. Com um dedo longo e ossudo apontou diretamente para mim. Dei um passo para trás e nesse momento as luzes da estação piscaram mais intensamente,
Pessoas começaram a gritar, mas não eram gritos de pânico. Eram gritos de desespero, como se sentissem uma dor profunda. As figuras ao meu redor ficaram borradas, como sombras distorcidas, movendo-se de maneira desconexa. Era como se a realidade estivesse se despedaçando diante de mim. Tentei correr, mas o chão parecia se inclinar sob meus pés. O Papai Noel avançou lentamente, arrastando o saco vazio, o som ecoando como correntes sendo arrastadas pelo concreto. Você foi escolhido, uma voz sussurrou, mas não vinha dele. Era como se estivesse sendo dita diretamente na minha mente, uma mistura de vozes infantis e adultas em um coro assustador. Quando finalmente consegui me mover, corri para a saída da estação, sem olhar para trás. O som do riso distorcido do Papai Noel me seguiu até as escadas. Ao alcançar a rua, a sensação de frio desapareceu instantaneamente. Tudo parecia normal. As pessoas caminhavam, os carros passavam, e a estação atrás de mim estava iluminada, como se nada tivesse acontecido. Olhei para o relógio em meu pulso. Ele marcava 23h15, 15 minutos antes de tudo começar. Mas quando olhei para minha mão, percebi algo que não havia notado antes. Eu segurava uma boneca. A mesma boneca velha, com os cabelos despenteados e a expressão estranhamente humana que ele havia entregue à menina. A boneca me encarava. Minha respiração ficou presa ao ver a boneca. Eu não lembrava de tê-la tocado, muito menos de tê-la pegado, mas lá estava ela, em minhas mãos, como se sempre tivesse estado ali. Suas feições eram assustadoramente humanas, com olhos de vidro que pareciam me seguir, refletindo a luz dos postes ao redor. Uma sensação de náusea me invadiu. Eu precisava me livrar dela. Olhei ao redor e avistei uma lata de lixo próxima. Sem pensar duas vezes, joguei a boneca lá dentro e segui apressado para meu carro, estacionado a poucos metros da estação. Mas, ao abrir a porta do veículo, meu corpo congelou. No banco do passageiro estava a boneca. Exatamente a mesma, sentada com as mãos repousando sobre o colo, a cabeça levemente inclinada para o lado, como se estivesse me observando com curiosidade. Um arrepio percorreu minha espinha. Eu não tinha como explicar aquilo. Tentei afastar o pânico e racionalizar. Talvez eu estivesse cansado, imaginando coisas. Mas ao estender a mão para pegá-la e jogá-la novamente fora, algo aconteceu. A cabeça da boneca se virou sozinha. Um sorriso largo surgiu em seu rosto, que até então parecia inerte. Os olhos de vidro brilharam como se estivessem vivos, e uma voz suave, quase infantil, ecoou dentro do carro. Ele está vindo para você. Soltei a boneca, que caiu no banco com um som seco. Meus instintos gritavam para sair dali, mas minhas pernas estavam travadas. Foi então que no retrovisor percebi algo. No fundo da rua, próximo à entrada da estação, o Papai Noel estava de pé, parado na calçada, segurando o saco vazio. Ele não se mexia, mas mesmo à distância, podia sentir que seus olhos estavam fixos em mim. O som de sinos começou a preencher o ar, suave no início, mas aumentando gradativamente, como se algo estivesse se aproximando. O Papai Noel deu um passo em minha direção, e o sorriso perturbador em seu rosto se alargou ainda mais. A boneca, agora caída no chão do carro, começou a rir. Um riso curto, distorcido, que fazia meu peito apertar de medo. As luzes dos postes começaram a piscar novamente e o mundo ao meu redor parecia desmoronar. Eu precisava fugir, mas para onde? E mesmo que fugisse, como escapar de algo que parecia estar em todos os lugares ao mesmo tempo? Pânico tomou conta de mim. Em um impulso desesperado, liguei o carro e arranquei, deixando para trás a boneca e o homem vestido de Papai Noel. O som dos pneus cantando no asfalto foi abafado pelo riso distorcido que parecia me seguir, mesmo com as janelas fechadas. Conforme acelerava pelas ruas desertas, os sinos não cessavam. Eles agora vinham de dentro do carro, impossivelmente próximos, como se estivessem tocando diretamente em meus ouvidos. Olhei pelo retrovisor, mas o banco traseiro estava vazio. Ou deveria estar. Subitamente algo tocou meu ombro. O frio era intenso, quase insuportável, e quando olhei pelo canto do olho, o Papai Noel estava ali. Não fisicamente, mas sua figura refletida no espelho preenchia todo o espaço atrás de mim. Você não pode fugir do Natal, ele disse, com uma voz profunda e carregada de algo que só posso descrever como uma promessa sombria. O carro perdeu o controle, deslizando até parar em uma vala ao lado da estrada. O impacto foi brusco, mas não suficiente para me machucar. Quando abri os olhos, estava sozinho novamente. Não havia boneca, Papai Noel ou sinos. Apenas o som abafado do vento cortando a noite fria. Respirei fundo, tentando me convencer de que tudo não passara de um delírio.
Mas ao sair do carro e olhar para o chão, vi algo que congelou meu sangue. Era a boneca, com aquele mesmo sorriso sinistro. Perto dela, marcas de botas pesadas na terra úmida desapareciam na escuridão da estrada. Desde aquela noite, o som de sinos me assombra. Não importa onde eu esteja, eles sempre aparecem, discretos, como um lembrete de que ele ainda está por perto. E agora, toda vez que vejo um Papai Noel decorando uma vitrine ou um boneco de pelúcia, sinto um arrepio que não consigo controlar. Talvez ele esteja esperando. Talvez o Natal nunca tenha sido tão inocente quanto nos fizeram acreditar. Era 2004. A noite fria de dezembro tomava conta de Petrópolis e a Catedral São Pedro de Alcântara estava iluminada, com as velas refletindo suavemente nas paredes de pedra. O coral, com seus trajes impecáveis, começava a entoar as primeiras canções de Natal. Eu estava ali, entre o público, tentando me aquecer e me perder na melodia. Mas então, algo aconteceu. No meio das notas, algo estranho começou a se entrelaçar com a música. Vozes, tão puras, tão suaves, que pareciam não vir de nenhum dos cantores no palco. Uma sensação inexplicável começou a crescer dentro de mim. Olhei ao redor, mas ninguém parecia perceber. As vozes continuavam, crescendo, ecoando pela catedral, como se algo invisível estivesse se unindo ao coral. A princípio, pensei que fosse algo momentâneo, uma falha nos alto-falantes, talvez. Mas não. As vozes se misturavam de uma maneira tão perfeita, tão harmônica que não podia mais ignorar. Eram vozes angelicais e vinham de algum lugar que eu não conseguia entender. Elas não pareciam vir do palco, mas de um ponto distante. Mas o que me fez realmente questionar foi a origem dessas vozes. Alguns começaram a sussurrar entre si. Elas vêm do cemitério. O cemitério de São João Batista, que fica logo ao lado da catedral, estava ali, imponente e silencioso. A ideia parecia absurda. Mas conforme as vozes continuavam, uma parte de mim começou a se perguntar se as histórias sobre aquele cemitério, aquelas antigas lendas, poderiam de fato ser verdade. As investigações que se seguiram não trouxeram respostas claras. Procuraram falhas no sistema de som, ruídos externos, mas nada explicava aquelas vozes. Elas eram nítidas, nítidas demais, como se tivessem se infiltrado no ar da catedral sem explicação lógica. Eu, que estava mais perto da parede do fundo, não conseguia evitar de olhar para o lado. O que estava acontecendo era mais do que uma simples coincidência. As vozes pareciam ecoar de um lugar mais distante. E se aquelas almas perdidas, enterradas ali, estivessem tentando se comunicar? Na manhã seguinte, decidi visitar o cemitério. Queria entender, ver por mim mesmo se havia alguma explicação. Passei pelo portão de ferro, cujos detalhes antigos estavam cobertos por musgo. O nevoeiro da manhã envolvia o local, tornando tudo ainda mais misterioso. Caminhei entre as lápides, tentando sentir algo. Uma sensação estranha me invadiu, como se eu não estivesse sozinho. Os túmulos antigos pareciam observar cada passo meu, e o silêncio era pesado, como se o tempo ali fosse diferente. Quanto mais eu andava, mais essa sensação aumentava. Algo estava ali, me vigiando, e eu não conseguia entender o que era. Conversei com alguns moradores locais, e eles me contaram sobre as histórias do cemitério. Diziam que nas noites frias de Natal, vozes poderiam ser ouvidas. Não lamentos, mas sussurros e até risos abafados vindos de algum lugar onde o tempo parecia parar. Eu não queria acreditar, mas o que aconteceu na noite do coral parecia dar vida a essas histórias. As vozes, elas vinham dali. Eu estava começando a acreditar que talvez o cemitério não fosse apenas um lugar de descanso. Talvez fosse mais do que isso. Cada vez que passava perto da catedral ou do cemitério, uma sensação de desconforto me tomava. Como se em algum lugar, aquelas vozes ainda estivessem esperando para serem ouvidas. Era como se o tempo tivesse parado, como se aquele local tivesse sido marcado por algo que transcende a explicação. A cada passo próximo à catedral eu sentia a presença daquela noite, uma pressão no ar, algo invisível que me vigiava. Aquelas vozes não haviam desaparecido, ainda estavam ali, no fundo da minha mente, ecoando. Eu sabia que ninguém mais acreditaria se eu contasse tudo, mas eu sentia que algo aguardava, como se houvesse um recado não dito, uma verdade ainda não revelada. Comecei a procurar por mais detalhes sobre o cemitério, sobre aquelas almas que talvez não quisessem descansar. Perguntei para os mais antigos da cidade, tentando entender melhor o que se escondia nas sombras daquele lugar. Eles falavam com cuidado,
como se tocassem em algo sensível. Diziam que o cemitério era mais antigo do que qualquer um ali podia recordar, com túmulos que datavam do tempo de imperadores e de outras épocas esquecidas. Não mexa com aquilo, me avisaram. Às vezes o silêncio de lá fala mais do que qualquer palavra. As histórias variavam. Alguns diziam que o cemitério abrigava os restos de pessoas que morreram tragicamente. Outras falavam de figuras misteriosas que foram enterradas ali sem qualquer explicação. Mas o que todos pareciam concordar era que em noites especiais, principalmente em torno do Natal, o véu entre os vivos e os mortos parecia mais tênue, mais fácil de ser cruzado. Naquela noite, voltei à catedral. A cerimônia estava diferente, mais silenciosa, mais solitária. Eu já sabia o que poderia acontecer, mas mesmo assim não consegui evitar de voltar. O coral se iniciou e novamente as vozes surgiram, mas desta vez havia algo mais. As vozes estavam mais próximas, mais intensas. Não vinham de um lugar distante, mas pareciam estar bem ali, ao meu lado, como se alguém estivesse sussurrando bem no meu ouvido. O frio na espinha, a sensação de ser observado, era inegável. Não era mais só a música do coral, era algo a mais, uma presença que não deveria estar ali. Olhei para a porta da catedral e por um momento pensei ver uma sombra atravessando rapidamente. A sensação de estar sendo seguido aumentava. As vozes que antes eram suaves e angelicais agora pareciam carregar algo de mais sombrio, algo que eu não queria enfrentar. Eu sabia que estava prestes a ser envolvido por algo além do que eu podia compreender, e meu corpo instintivamente pedia para que eu saísse dali, mas algo me segurava. Algo em mim queria entender o que estava acontecendo. As vozes continuavam, crescendo a cada segundo, como se o cemitério ao lado estivesse, de alguma forma, chamando. E naquele momento, a única coisa que eu conseguia ouvir claramente era a minha própria respiração. Enquanto me perguntava se algum dia conseguiria desvendar o mistério daquelas vozes que de algum modo continuavam a me seguir. A sensação de opressão estava insuportável. A cada nota que o coral entoava, as vozes do cemitério se entrelaçavam com a música, mais fortes, mais claras. Eu não conseguia mais ignorá-las. Não era mais uma mera sensação de estar sendo observado. Era como se algo estivesse me puxando, me chamando para o outro lado, para aquele espaço escuro, silencioso, onde as sombras das lápides se alongavam sob a luz fraca das velas. Fui tomado por uma necessidade quase compulsiva de ir até lá. Fui até a porta da catedral, mas antes de sair dei uma última olhada. O ar parecia mais denso, o som da música se distorcendo, como se estivesse vindo de um túnel cada vez mais longe. Não sabia o que me esperava, mas sabia que não podia ignorar aquilo por mais tempo. O cemitério estava ali, logo ao lado, e a promessa de respostas parecia me atrair com uma força inexplicável. Saí pela porta principal, meus passos ecoando pelo vazio da noite. O frio cortante da serra me envolvia enquanto eu caminhava até o portão de ferro do cemitério. As luzes da cidade pareciam já tão distantes, como se o tempo naquele lugar fosse outro. O nevoeiro estava mais denso agora, quase impossível de atravessar sem sentir um aperto no peito. As lápides, todas cobertas pelo musgo e pelo tempo, pareciam observar meu avanço. De repente, o vento se acentuou e eu juro que ouvi um suspiro. Não era o vento. Não podia ser. O som vinha de trás de uma das sepulturas mais antigas, onde o nome estava praticamente apagado, mas a forma do túmulo era peculiar. Olhei para ele, com a sensação de que algo ou alguém estava me esperando ali. Mas não havia ninguém. O silêncio do cemitério era pesado, mas aquela sensação de presença era inegável. Algo estava fora do lugar. Eu sabia que não deveria estar ali. Sabia que aquele lugar guardava segredos que talvez não devesse conhecer, mas não conseguia voltar atrás. Quando voltei a olhar para o portão, notei uma figura sombria parada na entrada, como se me observasse. Ela estava imóvel, como uma sombra contra a luz da catedral. Meu corpo estremeceu, mas não consegui mover meus pés. Algo estava me prendendo, como se uma força invisível me tivesse paralisado. E então as vozes voltaram. Não mais suaves e angelicais, mas agora mais urgentes, mais intensas. Como se estivessem clamando por algo. A sensação de sufocamento aumentou. O ar parecia mais espesso. Eu não sabia se aquilo era real ou se minha mente estava me traindo. Mas as vozes pareciam vir de dentro do cemitério, de algum lugar bem abaixo do solo, como se as almas ali enterradas quisessem contar algo que não podiam. Uma dor profunda começou a se espalhar pelo meu peito. Não sei por quanto tempo fiquei ali.
tentando entender o que estava acontecendo, se aquilo tudo era algum tipo de alucinação ou uma conexão com algo sobrenatural. Mas eu estava imerso naquela sensação de terror, como se estivesse à beira de descobrir algo que jamais deveria saber. O peso das vozes me sufocava, como se me empurrassem para um lugar escuro, onde a linha entre os vivos e os mortos se apagava. Eu não queria mais estar ali. Mas ao mesmo tempo, algo dentro de mim sabia que não podia simplesmente deixar o cemitério para trás, que aquelas vozes continuariam me perseguindo, me chamando. Algo tinha mudado naquela noite. E eu, por mais que quisesse ignorar, sabia que algo havia sido despertado. Algo do outro lado da vida. Algo que ainda permanecia em silêncio, aguardando para ser ouvido novamente. Quando finalmente consegui dar um passo para trás, senti um arrepio gelado percorrendo minha espinha, como se algo invisível estivesse me tocando. O vento se acentuou, e as vozes, agora nítidas, se tornaram um coro de sussurros, como se os mortos finalmente tivessem encontrado a coragem para falar. Eles estavam ao meu redor, invisíveis, mas tão presentes que podia sentir suas mãos gélidas tocando minha pele. Cada som que ouvi era um lamento abafado, uma promessa de algo que não devia ser revelado. Olhei para trás, e a figura que vi na entrada do cemitério estava mais próxima, mais nítida, como uma sombra que não deveria estar ali, uma presença que não deveria existir. Mas não consegui mais me mover. Estava preso, paralisado pela sensação de que algo estava me arrastando, me puxando para o fundo da terra, para aquele lugar onde a luz nunca tocaria. E então as vozes se tornaram um grito. Não era mais um eco distante, mas um som profundo vindo debaixo de mim, como se o próprio cemitério estivesse se abrindo para engolir tudo que ousasse se aproximar. Antes que eu pudesse dar mais um passo, a sensação de queda me invadiu. Era como se o solo sob meus pés tivesse cedido, como se eu estivesse afundando em algo que não tinha fim, um abismo de escuridão. Mas eu não caí. Eu fiquei ali, imóvel, sem conseguir respirar. A presença sombria ao meu redor cresceu, até que senti como se estivesse cercado, como se os próprios mortos estivessem se erguendo ao meu redor. E foi então que ouvi claramente: "Você ouviu, agora você sabe." Eu não sabia o que isso significava, mas sabia que, de algum modo, as vozes não iriam mais me deixar. O cemitério havia me marcado, e eu já não era mais o mesmo. Algo que estava adormecido naquela terra escura agora despertava, e eu estava preso em sua teia, sem saída. A última coisa que senti antes de tudo escurecer foi o toque gelado de algo que tocou minha nuca. Um sussurro abafado que dizia, com uma frieza indescritível: "Você não vai mais sair." E o silêncio tomou conta de tudo. Era a véspera de Natal de 1991, e o calor úmido de Belém se misturava ao cheiro da comida recém-feita. A casa, que ficava próxima ao mercado Ver-o-Peso, estava cheia, com os familiares se reunindo ao redor da mesa, conversando baixinho, esperando pela ceia. O clima estava estranho, como se algo pairasse no ar, uma tensão invisível que ninguém ousava mencionar. Mas eu podia sentir, uma sensação de que a noite não seria como as outras. O relógio bateu meia-noite e foi quando a batida na porta aconteceu. Um som seco que ecoou pelo ambiente, fazendo todos pararem de falar. Fiquei ali, parado, observando meu pai se levantar da mesa. Ele hesitou por um momento, como se soubesse que o que quer que fosse lá fora não era algo que ele esperava. Mais uma batida, mais forte. Eu, de alguma forma, sabia que não seria apenas um vizinho qualquer. O silêncio na sala era pesado, como se todos estivessem aguardando o que viria a seguir. Quando a porta se abriu, lá estavam eles. 3 figuras encapuzadas, vestidas de preto, tão escuras que pareciam quase desaparecer na noite. Não disseram uma palavra, apenas entraram. O cheiro do ar da rua se misturava com o ambiente da casa, criando uma sensação de desconforto. Meu pai os convidou para a ceia, um gesto quase automático, como se soubesse que não havia outra escolha. As figuras não disseram nada, não se mexeram. Apenas se sentaram à mesa, uma cadeira vazia entre cada um deles. Era como se esperassem por esse momento há muito tempo. O que aconteceu a seguir foi ainda mais estranho. As velas da mesa começaram a tremer, e o ambiente parecia esfriar de repente. Uma brisa gélida que não vinha de nenhum lugar. Eu olhei para os rostos das figuras, mas não conseguia ver nada. Seus capuzes estavam baixos, escondendo completamente suas feições. Todos tentavam continuar a ceia, mas o clima na sala estava insuportável.
Eu sentia algo, uma presença invisível, mas muito real, que pesava sobre nós. Então, sem que ninguém soubesse o que estava acontecendo, as figuras desapareceram. Não houve movimento, não houve aviso. Elas simplesmente sumiram, como se o ar as tivesse engolido. Olhei para o lugar onde estavam e um arrepio gelado me percorreu. As cadeiras estavam marcadas, queimadas. Como se algo tão quente tivesse se sentado ali que a madeira e o tecido não resistiram, deixando marcas profundas e negras. Não conseguimos entender o que havia acontecido, mas uma sensação de pavor tomou conta de todos. Tentamos acender a luz, mas as lâmpadas estavam queimadas, como se a própria energia da casa tivesse sido drenada. O ar estava pesado, como se o tempo tivesse parado. Olhei para os outros e percebi que ninguém conseguia falar, como se uma sombra tivesse caído sobre nós. Algo estava errado. A porta não abria, o ar parecia sufocar. Tentamos sair, mas havia algo nos prendendo ali, algo que não podia ser explicado. Ficamos naquela casa, na mesma sala, sentindo a marca do que aconteceu. Mas o pior era saber que aquela sensação de presença não tinha ido embora. Algo estava ali, nas sombras, observando. E as marcas nas cadeiras, as queimaduras profundas. Eu sabia que aquilo não seria o fim. Algo mais estava esperando. A tensão na sala crescia a cada segundo, como se o tempo tivesse desacelerado, como se o ar fosse mais espesso, mais difícil de respirar. Tentamos novamente abrir as janelas, mas a sensação de estar trancado em algum lugar, sem saída, sem explicação, só aumentava. Foi então que o cheiro de queimado voltou, mas agora ele estava mais forte. Era quase como se as marcas nas cadeiras tivessem uma presença própria, como se o fogo, de alguma maneira, tivesse se espalhado pelo ambiente, tocado cada canto da casa. A sala estava fria, mas o calor das queimaduras nas cadeiras parecia ter se impregnado no ar, queimando nossas retinas, como se tudo estivesse imerso em uma névoa escura e sufocante. Eu podia ouvir no fundo um som baixo, quase inaudível, como se alguém estivesse sussurrando, mas não conseguia entender o que estava sendo dito. Algo me dizia que as palavras não eram para os vivos, mas para os que já não estavam entre nós. Meu pai, geralmente tão calmo, agora parecia perdido, olhando fixamente para a mesa. Seus olhos estavam vazios, como se o choque tivesse tomado conta dele, como se o que viu ou sentiu ali não fosse algo do mundo real. Minha mãe estava com as mãos tremendo, agarrando a beirada da mesa, como se tentasse se manter ancorada. E o pior era que eu não conseguia tirar os olhos da porta. O que quer que tenha entrado naquela noite ainda estava lá observando, esperando, como se algo tivesse sido invocado e não pudesse mais partir. Aquela casa, que até então parecia um lugar seguro, confortável, agora parecia um lugar amaldiçoado. Eu olhava as paredes e via as sombras se contorcendo, mudando de forma, como se algo tentasse se manifestar ali. O tempo parecia ter parado, mas ao mesmo tempo eu sabia que algo estava se aproximando. Algo que já havia cruzado a linha entre os vivos e os mortos. A voz que sussurrava antes quase inaudível, agora parecia mais próxima, mais urgente. E foi então que, com um frio na espinha, eu percebi. As figuras que entraram, aquelas 3 sombras encapuzadas, não tinham saído de verdade. Elas estavam ali invisíveis, tocando tudo ao nosso redor. A marca delas estava na casa, nas nossas mentes, nos nossos corpos. Um som baixo, quase um estalo, veio de um canto da sala. E eu sabia que era a porta se fechando sozinha. Tentamos novamente, mas não havia mais controle. A casa agora era um lugar fechado. Uma prisão que nos aprisionava no pesadelo que começara naquela noite. Não havia mais esperança de que as coisas voltassem ao normal, de que a ceia voltasse a ser apenas uma refeição de Natal. Eu sabia, sem dúvida alguma, que aquelas figuras ainda estavam ali, observando-nos, esperando o momento certo para algo mais. Algo que eu não queria descobrir. E no silêncio absoluto, a única coisa que ficou ecoando em minha mente foi o som das marcas nas cadeiras queimadas. O som de algo que não deveria ter sido deixado para trás. O silêncio na casa se estendia, quase sufocante. O ar quente de Belém havia se tornado uma camada densa e insuportável, como se estivesse impregnado com algo que não era mais deste mundo. As sombras nas paredes se alongavam e dançavam, projetadas pelas luzes fracas das velas que ainda resistiam, tremendo como se soubessem que o perigo estava perto. Tentamos de tudo. Tentamos sair, quebrar as janelas, bater na porta até as mãos sangrarem, mas parecia que a casa se fechava cada vez mais, nos engolindo, nos prendendo com a força de algo que não podia ser explicado.
Era como se as figuras encapuzadas tivessem lançado uma maldição sobre aquele lugar e não havia saída. Então, o que aconteceu em seguida me gelou até os ossos. Eu estava parado no canto da sala, observando os outros, quando ouvi um som vindo da cozinha. Um rangido, como o de um móvel sendo movido com dificuldade. Com o coração disparado, me aproximei sem saber o que esperar. O ar parecia vibrar à medida que me aproximava da porta. Algo estava lá, algo que não deveria estar. A porta da cozinha estava ligeiramente entreaberta. Quando a empurrei, o que vi me fez voltar para trás, tropeçando e quase caindo. Sobre a mesa da cozinha, os restos da ceia, agora fria e intocada, estavam organizados de maneira estranha, como se alguém tivesse mexido nas coisas, mas não tivesse comido. E ali, no centro da mesa, algo novo, uma sombra, pequena, mas densa, com uma forma humana, como se estivesse esperando por mim. O que era aquilo? Uma sensação de puro terror me atravessou, e foi quando, ao olhar para os rostos dos meus familiares, percebi que eles não estavam mais ali. Seus olhos estavam vazios, injetados, como se suas almas tivessem sido arrancadas à força. Eles não estavam vivos. Eu não sabia mais se estavam ali, mas sabia que suas presenças não eram as mesmas. Então, a sombra na mesa se moveu. Lentamente, como se tivesse ganhado vida, ela se contorceu, subindo pelas bordas da mesa, como se algo estivesse tentando sair de dentro de um buraco, de uma fenda no espaço. O som de algo se arrastando, rasgando o ar, começou a preencher a casa, e eu não consegui mais me controlar. Corri de volta à sala principal, mas lá, no centro da mesa onde as figuras haviam se sentado, as cadeiras queimadas estavam agora fumegando, como se tivessem sido tocadas por algo infernal. E em cada uma delas, um detalhe macabro se revelava. Uma marca, um símbolo. Foi aí que entendi. Aquela noite não era sobre os encapuzados. Eles haviam sido apenas um canal, uma porta aberta para algo muito mais velho e maligno. As marcas nas cadeiras não eram meras queimaduras. Elas formavam uma figura que se revelava lentamente em minha mente. Um desenho distorcido, incompleto, mas que eu sabia que não deveria ver. Algo antigo que já existia muito antes de nós e que agora estava ali esperando. O sussurro que antes parecia distante e inofensivo, agora se tornava mais claro. Ele estava vindo de todos os cantos. Uma voz baixa, quase inaudível, repetindo a mesma palavra, a mesma sentença, como uma ameaça. Agora vocês pertencem a nós. A casa, aquele espaço onde antes comemorávamos o Natal, agora era uma prisão. E enquanto eu sentia o peso da escuridão se aproximando, algo dentro de mim sabia que a verdadeira ceia daquela noite nunca havia sido sobre comida. Nós, a família, éramos os pratos. E os convidados, aqueles seres encapuzados, haviam finalmente mostrado suas verdadeiras intenções. A última coisa que percebi foi o olhar vazio de meus familiares, agora transformados em marionetes, seus corpos inertes, mas seus olhos ainda fixos em mim, como se me alertassem para o destino que aguardava por todos nós. Algo sombrio havia nos marcado, e eu sabia que não haveria como escapar. A casa, agora repleta de sussurros e sombras, era o nosso túmulo, e a ceia sombria ainda estava apenas começando. O ar estava denso, pesado com uma presença que não podia mais ser ignorada. O frio que não vinha da noite, mas de algo muito mais profundo, envolvia a casa, como se as paredes estivessem sendo lentamente consumidas por uma força invisível. O sussurro, agora forte e claro, reverberava nas minhas orelhas, me tornando incapaz de escapar. Agora vocês pertencem a nós. A frase se repetia como um cântico macabro, e eu sabia com uma certeza absoluta que essas palavras não eram dirigidas apenas a mim, mas a todos ali presentes, todos os membros da minha família. Olhei para os rostos deles novamente, e a visão me paralisou. Não eram mais pessoas, mas máscaras de sofrimento, olhos vazios, como se suas almas tivessem sido arrancadas e consumidas por algo que nunca deveria ter sido despertado. As marcas nas cadeiras estavam mais profundas agora, como cicatrizes que cresciam, e eu percebia, com horror crescente, que elas começavam a se estender, se espalhar pela casa, pelo chão, pelas paredes. Eram símbolos, uma linguagem antiga que eu não entendia, mas que agora me dizia tudo. Quando a última vela na mesa se apagou, a escuridão tomou conta de tudo. Não era uma escuridão comum, mas uma escuridão viva, pulsante, cheia de formas e silhuetas que se moviam nas sombras, nos cantos da sala. Eu queria gritar, correr, fazer qualquer coisa para sair daquele pesadelo, mas o corpo não respondia. Estava paralisado, preso ao lugar, como se as próprias sombras tivessem me ancorado ali.
E foi nesse momento que vi. As 3 figuras encapuzadas estavam de volta. Não da forma como eu os havia visto antes, mas agora. Agora não eram mais sombras, eram entidades. Seus capuzes caíram e não havia rostos por trás deles. Apenas uma escuridão absoluta, um vazio que me olhava e me consumia. O ar ao redor dela se distorcia, como se a própria realidade estivesse sendo rasgada. Não havia mais vozes, apenas uma pressão, uma força crescente, como se algo de outro mundo estivesse invadindo a casa, ocupando cada espaço de nossa existência. Eu vi o que elas queriam. Elas não eram apenas visitantes, eram demônios, espíritos antigos que buscavam novas almas para alimentar sua fome insaciável. E nós, naquela noite, éramos a ceia. Mas não a ceia que imaginávamos. As marcas nas cadeiras começaram a brilhar, iluminando os símbolos com uma luz doentia. E então, como se uma cortina fosse puxada, eu vi a verdade. Nosso destino estava selado. As figuras encapuzadas, com um gesto lento e calculado, estenderam as mãos para nós. A luz da sala piscou, e no momento seguinte, tudo o que restou foi o silêncio absoluto. Não houve gritos, não houve luta. Apenas um vazio profundo, um abismo sem fim. E a casa, agora silenciosa e sem vida, ficou com as marcas das almas que ali foram consumidas. Os rostos daqueles que já não estavam mais entre os vivos. A ceia sombria não acabou naquela noite. Ela se perpetuaria, esperando por mais almas, mais vítimas, para se juntar àquela mesa eterna, onde a morte se tornaria uma refeição constante, e a escuridão, uma companhia silenciosa. Eu sabia, sem dúvida, que aqueles que um dia entrassem ali seriam recebidos pela mesma maldição. E a casa, com suas paredes sujas de sombras, continuaria a esperar sedenta. Era uma noite abafada de novembro de 1976, no Recife Antigo, e o silêncio parecia mais denso do que o normal. As ruas, que de dia fervilhavam com a vida do centro histórico, agora estavam vazias, tomadas apenas pelo eco dos poucos passos que ousavam cruzá-las. Eu estava ali, caminhando distraído, quando ouvi o primeiro som. Um sussurro distante, que não parecia vir de ninguém, mas se espalhava no ar, como se as pedras do calçamento estivessem contando segredos. Olhei ao redor, tentando identificar de onde vinha. Foi quando vi a luz. Primeiro parecia apenas um reflexo perdido, uma chama oscilante no canto de um beco estreito. Mas à medida que me aproximava, percebia que não era uma única luz. Era uma linha inteira, como um rio de velas, serpenteando pelas ruas antigas. O silêncio que acompanhava aquilo era perturbador, quebrado apenas pelo som abafado das minhas próprias passadas. Quando me aproximei mais, o ar pareceu mudar. Estava mais frio, o que era impossível naquela época do ano. E foi então que eu os vi. Figuras espectrais, todas vestindo túnicas brancas que pareciam brilhar sob a luz das velas que carregavam. Caminhavam em fila, lentos, como se estivessem seguindo um ritual. O que mais me chamou a atenção, porém, foi a ausência de som. Nenhuma palavra, nenhum suspiro, nem mesmo o barulho de seus pés tocando o chão. Era como se flutuassem, atravessando o espaço sem pertencer a ele. Os rostos. Deus. Os rostos. Alguns eram claros, detalhados como os de pessoas vivas, enquanto outros eram apenas sombras, borrões sem feições, como se não tivessem sido completamente formados. As velas que deveriam iluminar suas mãos e corpo pareciam brilhar apenas ao redor de seus rostos, deixando todo o resto envolto em escuridão. A cena era surreal, como se uma pintura antiga tivesse ganhado vida bem ali, na frente dos meus olhos. Fiquei parado por um tempo, apenas observando. Eles pareciam não me notar, mas ao mesmo tempo havia algo na forma como caminhavam, como se soubessem que eu estava ali. A procissão continuava, dobrando uma esquina e então outra, como se seguissem um caminho que apenas eles conheciam. Meu coração batia rápido, mas a curiosidade era maior que o medo. Decidi segui-los. À medida que os acompanhava, o bairro parecia mudar. As ruas que conhecia tão bem agora pareciam mais antigas, como se estivessem voltando no tempo. As fachadas das casas estavam diferentes, com janelas e portas de outra época. O chão parecia mais gasto, as pedras mais velhas. Era como se, ao segui-los, eu estivesse cruzando uma fronteira invisível. Tentei me aproximar mais. Algo em mim queria respostas, queria entender o que estava acontecendo. Quando dei o primeiro passo para diminuir a distância entre nós, algo mudou. As figuras que antes pareciam tão reais começaram a tremer, a se distorcer, como se fossem feitas de fumaça. Mas não desapareceram imediatamente. Não, elas começaram a virar para mim. Não todas de uma vez, mas uma por uma.
Primeiro, uma figura no final da fila parou e virou o rosto. Depois outra e mais outra. Quando percebi, todas estavam me olhando. Seus olhos, ou o que deveriam ser olhos, brilhavam com a mesma luz das velas. Um brilho frio que parecia atravessar minha pele e chegar direto à minha alma. Senti um arrepio gelado subir pela espinha e por um momento não consegui me mover. A procissão havia parado. E eu, sem saber, tinha cruzado o limite. Meu corpo estava paralisado, como se algo invisível tivesse se agarrado aos meus pés, me prendendo ali. Os rostos, ou o que restava deles, continuavam fixos em mim, sem expressão, mas carregados de uma presença impossível de ignorar. Não havia palavras, mas eu podia sentir uma comunicação silenciosa, uma mensagem que não era falada, mas cravada diretamente na mente. As velas começaram a bruxulear, e as sombras projetadas no chão ganharam vida própria. Elas se alongavam e se contorciam, formando formas que não pareciam humanas, mas bestas grotescas, dançando ao redor dos espectros como se fossem parte de um ritual. O silêncio, antes sufocante, agora era quebrado por um som baixo, como o ranger de correntes ou o lamento de algo aprisionado por séculos. Então, o líder da procissão deu um passo à frente. Sua túnica parecia mais ornamentada, e seu rosto, ao contrário dos outros, era uma mistura de carne e caveira. Como se estivesse preso entre dois mundos. Ele ergueu a vela que carregava, e a luz dela iluminou o chão de uma forma que me fez recuar. Ali, nas pedras do calçamento, havia algo que eu não tinha notado antes. Símbolos. Gravuras antigas, riscadas diretamente na pedra, formando um círculo enorme que eu agora percebia estar exatamente no centro. Foi quando entendi. Eu havia seguido até o coração da procissão, até o centro de algo que nunca deveria ter sido visto por olhos vivos. As figuras começaram a se mover novamente, mas não para seguir em frente. Elas agora formavam um círculo ao meu redor. As velas, antes quase apagadas, brilhavam intensamente, lançando luz suficiente para revelar as paredes das casas ao redor. E nas paredes... Meu Deus! Nas paredes estavam os rostos, centenas deles. Rostos presos na pedra, contorcidos em expressões de puro terror, como se tivessem sido fundidos à estrutura de algum modo impossível. Eles me encaravam, e eu podia sentir seus gritos, ainda que não houvesse som. Era como se suas almas estivessem ali, presas para sempre, assistindo, esperando, compartilhando meu terror. Quando tentei me mover, algo me segurou. Uma mão, não humana. Era fria, úmida, como se tivesse saído de um túmulo encharcado. Olhei para baixo e vi que não era apenas uma mão, mas várias, saindo do chão, puxando-me lentamente para baixo, para dentro daquele círculo. Eu gritei, mas o som parecia ser engolido pela noite, como se o próprio Recife antigo estivesse conspirando para abafar qualquer tentativa de fuga. O líder levantou sua mão, e as outras figuras o seguiram, em um movimento sincronizado, quase hipnótico. A luz das velas cresceu, iluminando o céu, e por um breve momento pensei que tudo iria acabar. Mas o que veio depois foi ainda pior. O chão começou a rachar, e um som profundo e gutural ecoou por todo o bairro. Algo estava subindo. Algo antigo, algo que aquela procissão parecia estar chamando há muito tempo. A rachadura se abriu mais, e eu vi. Não consigo descrever completamente. Era uma forma que não deveria existir. Uma massa de sombras e olhos, garras e dentes, como se cada pesadelo que já tivesse ganhado vida. A última coisa que vi antes de ser arrastado foi o sorriso do líder. Não um sorriso humano, mas algo que parecia zombar da minha existência, como se eu fosse apenas mais um na longa lista de vítimas. Depois disso, tudo foi escuridão. Mas não silêncio. Eu podia ouvir as velas apagando uma a uma, e o som das figuras voltando a marchar, deixando para trás o vazio absoluto. O som das velas se apagando era quase ritualístico, cada chama sendo sufocada em um intervalo preciso, como um tamborim macabro marcando o fim de um ato. Mas para mim, o verdadeiro horror havia apenas começado. Eu estava caindo, não em um sentido literal, mas em uma espiral que parecia puxar minha mente, meu corpo, minha própria alma para um abismo sem fim. Tudo ao meu redor era vazio e frio, como se o mundo tivesse se extinguido. As vozes começaram então, sussurrando palavras em uma língua que eu não reconhecia, mas que de alguma forma entendia. Eram nomes, histórias, fragmentos de vidas roubadas pela procissão. Cada palavra era uma facada na mente, me forçando a ver flashes de pessoas que, como eu, haviam sido atraídas por aquela marcha espectral. Homens, mulheres, crianças. Todos agora parte de algo muito maior, muito mais antigo. Quando finalmente parei de cair, encontrei-me em um lugar que não deveria existir.
O chão era feito de pedras que brilhavam fracamente, como se estivessem vivas, pulsando sob meus pés. O ar era pesado, carregado de um cheiro de enxofre misturado a algo doce e nauseante. Ao longe podia ver a procissão, agora maior, com mais figuras se juntando a ela. Figuras que, de alguma forma, eu reconhecia. Meus familiares, meus amigos, pessoas que eu sabia que estavam vivas. Mas ali marchavam em túnicas brancas, com os mesmos rostos vazios e olhos brilhantes. Cada passo que davam parecia arrancar pedaços de mim, como se estivessem me chamando para me juntar a eles. E então eu percebi, aquele lugar era onde a procissão levava suas vítimas. Não era o Recife que eu conhecia. Era uma dimensão de sombras e dor, onde o tempo não existia e onde ninguém escapava. De repente senti algo atrás de mim. Um calor estranho, sufocante, como se algo imenso estivesse se aproximando. Quando me virei, vi a coisa que havia saído do chão. Agora era gigantesca, preenchendo o espaço ao meu redor. Não era apenas uma criatura, mas um conglomerado de formas, rostos e memórias. Uma entidade construída com as almas que a procissão havia coletado ao longo dos séculos. Seus olhos eram incontáveis e todos estavam fixos em mim. Tentei correr, mas minhas pernas não respondiam. Era como se a gravidade do lugar tivesse decidido me prender ali à mercê daquele ser. Ele não se moveu, mas sua presença me sufocava, preenchendo cada canto da minha mente com visões de dor e destruição. Eu podia ouvir os gritos das almas presas dentro dele, clamando por ajuda, pedindo para serem libertadas. Mas era tarde demais. Elas eram parte dele agora, como eu estava prestes a ser. A procissão continuava, passando por mim, ignorando meu terror, como se eu já fosse apenas mais uma peça insignificante naquele ciclo eterno. E então o líder apareceu novamente, com aquele sorriso monstruoso, olhando diretamente nos meus olhos. Ele estendeu a mão e eu senti algo se soltar dentro de mim. Um fio invisível, uma âncora que me conectava à vida. Quando sua mão se fechou no ar, eu soube que estava perdido. O mundo começou a desaparecer, as luzes se apagando uma a uma. A última coisa que vi foi o rosto do líder, agora transformado em algo impossível de descrever, algo que parecia carregar a essência de todo o mal. E então, tudo se foi. Mas não era o fim, eu sabia disso, porque agora eu era parte da procissão. Dizem que nas noites mais silenciosas do Recife antigo, quando a lua se esconde atrás das nuvens e o vento parece sussurrar segredos perdidos, é possível ouvir os passos da procissão. Eles ecoam pelas ruas de paralelepípedos, sempre distantes, mas sempre presentes, como um aviso de que algo muito antigo ainda caminha entre nós. Alguns moradores juram ver as velas tremeluzindo ao longe, iluminando rostos que já não pertencem a este mundo. Outros afirmam que ao seguir o som, acabavam se perdendo em ruas que não deveriam estar ali, ruas que levam a becos sem saída, onde o tempo parece parar. Mas ninguém que tenha chegado perto demais, jamais voltou para contar o que viu. E eu permaneço aqui, entre mundos, caminhando em silêncio com a procissão. Minha face, agora um borrão entre tantas outras, é iluminada apenas pela chama fraca de uma vela que nunca apaga. Estamos sempre à espera, sempre marchando, sempre chamando. Porque uma coisa é certa, a procissão nunca para. E ela sempre precisa de mais rostos para iluminar.